batidas. É uma gama muito variada de fenômenos que você consegue explicar pela teoria espírita, né? Isso é muito interessante. Bom, vamos diretamente ao item, então. Kardec está dando a explicação, né? E a explicação para o movimento dos objetos é a questão dos fluidos, da combinação fluídica do espírito com os fluidos do médium, né? Então, quem estudou o capítulo capítulo dos fluidos da Gênese, é um capítulo importantíssimo. Também o capítulo do laboratório do mundo invisível, certo? Do livro dos médiuns. Também já vai compreender do que se trata. Kardec, ele formula uma primeira hipótese para explicar o fenômeno. Isso é importante. Toda ciência tem isso, viu, pessoal? Toda ciência, os agentes envolvidos ali naquela investigação, eles vão formular hipóteses diferentes para tentar explicar os fenômenos. E a melhor hipótese é a que vence, né? A que vai ficar e vai se estabelecer como explicação desses fenômenos. Então, se a gente observar o capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, Kardec vai discutir duas hipóteses para a explicação desses fenômenos. Bom, os objetos estão se movendo. Aparentemente são os espíritos que estão promovendo esse movimento. Agora, como isso ocorre? Como isso ocorre é a grande questão, né? Kardec vai investigar. Neste capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, a nossa primeira ideia, a nossa primeira hipótese, nossa, dele mesmo, né? E de muitas pessoas que investigavam esses fenômenos. A nossa primeira hipótese era o quê? Era uma hipótese, vamos dizer assim, mais intuitiva, né? Que a gente pensaria de primeira mesmo. Olha, como que o espírito move um objeto? O espírito tem um braço, uma mão espiritual. Ele vai lá com o seu braço, com a sua mão espiritual e empurra o objeto. Pega o objeto, move, toca as teclas do piano, etc. Essa foi a primeira hipótese. Mas o que aconteceu? Nesse capítulo a gente acaba conhecendo isso. Os próprios espíritos vieram e deram uma explicação contrária. Os próprios espíritos disseram para Kardec: essa explicação não está correta. Os espíritos não possuem uma mão, não possuem um braço espiritual. E depois a gente vai saber que não possuem nenhum órgão sequer, né? Então essa explicação ela está incorreta. Bom, qual a explicação correta, então? Os próprios espíritos vão dar. O espírito ele não possui qualquer membro, mas ele move o objeto realizando a combinação de fluidos, do fluido universal. Ele usa a vontade para movimentar esses fluidos. Ele não precisa estar presente, não precisa ir lá e mexer com a mão. Por isso que Kardec diz aqui que a mesa se movimenta e não é o espírito que está se movimentando junto, empurrando a mesa como nós faríamos aqui. O espírito está parado no lugar, mas ele movimenta os fluidos com a vontade da alma. Ele combina esses fluidos do fluido universal com os fluidos do perispírito do médium. Então a gente vai descobrir também depois que existe uma afinidade fluídica, né, entre certo espírito e certo médium. A gente vê isso o tempo todo na Revista Espírita. Haviam espíritos que se comunicavam mais usualmente com um determinado médium. Esse espírito Erasto comunica com esse médium. O espírito Santo Agostinho comunica com esse médium. O espírito São Luís com esse. Porque existe uma combinação fluídica, né? Então, no caso aqui do movimento de objetos, a combinação fluídica vai ocorrer e o espírito vai mover com a sua vontade o objeto. Acontece a mesma coisa com o ruído, com as batidas. A combinação de fluidos vai ocorrer e ele vai promover o ruído, vai promover a batida no móvel, na madeira, no assoalho. Não é o espírito que está com a sua mão fazendo toque, toque, toque na madeira, né?
Não é assim que se dá o fenômeno. E Kardec vai deixar isso muito, muito claro, né? Bom, não preciso nem dizer que esse capítulo é fundamental se a gente quiser compreender os erros dessas obras que colocam órgãos ou membros nos espíritos, no perispírito, né? Esse capítulo é fundamental, porque Kardec vai descartar completamente a teoria do duplo etéreo, que seria o mundo espiritual à imagem e semelhança do material, ou o contrário, né? Para cada objeto que existe aqui, existe um objeto lá. Não, ele descarta essa hipótese, né, nesse capítulo. Então, é um capítulo importantíssimo e que aqui Kardec está resumindo, né? Aqui no item 15, Kardec está resumindo o que ele desenvolve melhor neste capítulo, né? Então, é um item importantíssimo e a gente precisa compreender essa diferença entre as duas explicações para a gente não cometer mais erros, né? Bom, falei bastante. Certamente vocês vão fazer comentários pertinentes também. Então, fiquem à vontade. O que esse trecho mostra bem é, primeiro, que o perispírito não tem órgãos, né? Porque, como foi dito, né, a primeira ideia que veio, a ideia preconcebida, era de que o espírito pegava com a mão, né, batia com a mão, mas o perispírito não tem braço, não tem órgão, não tem músculo, né? Não tem pele, então não é assim, né? É a aparência só. É a combinação fluídica, né, dos fluidos do médium com o espírito. E aí levanta a mesa, ou prende a mesa no chão, ou bate, né? Tinha a batida que se ouvia interna na mesa, ou a mesa batia com a perna no chão, né? A perna da mesa, enfim. Então, agora, a gente não entende a natureza íntima desses fluidos, como exatamente funciona, mas a gente sabe que funciona pela combinação fluídica, né? Dos fluido vital do médium com os fluidos do espírito, né? Tirados do fluido cósmico universal. Agora, é interessante que a gente vê lá, né? Kardec usa uma analogia no trecho. Ele usa uma analogia aqui sobre. Aqui, né? Estes não são senão comparações para mostrar a analogia dos efeitos, não similitude absoluta das causas, né? Que ele fala ali da questão da mesa ficar presa ao solo e usa uma analogia com a física, né? Então, isso é muito importante, porque no movimento espírita brasileiro, o que foi confundido é tomar essas analogias por identidade, né? Como Kardec diz. É o que a gente falou até na última aula, né? No último estudo. Então, por exemplo, pegar a ação e reação de Newton e aí, em vez de você tomar... Se você não toma isso nem como uma analogia, mas você pega e literalmente quer transformar essa lei numa lei espiritual, né? Agora a moda é física quântica, né? Agora tem várias modas de pegar física, né? Estou falando de multiverso, ouvi até falando de viagem no tempo, né? Enfim, o pessoal adora pegar como se isso fizesse o espiritismo mais científico, né? Ficar pegando conceitos da física de uma ciência estranha que se aplica à matéria e exportando para o espiritismo, né? Enfim, isso não é ciência, né? Então, enfim, quando Kardec usa, ele deixa bem claro que são analogias, né? Não é uma identidade, diferente do movimento espírita que não deixa isso claro, né? Então, esse trecho mostra, né? Os perispíritos não têm órgãos. Quando, por exemplo, havia o fenômeno dos pianos, né? Que tocavam, não era que os dedos ali do espírito, né? Mas era uma ação fluídica ali. E isso pode ser mais estudado, como o José falou, na Gênese, do capítulo 14, no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, né? Na Revista Espírita, né? Enfim.